A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Diz que o povo mais feliz da Zona Norte está aqui nessa noite. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Já que estamos em pé, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 5. Obrigado, pastor Paulo, pelo carinho de me receber aqui. Estenda meu abraço ao querido pastor Diego, pastor desta igreja, que tem confiado esta tribuna algumas vezes para podermos falar a palavra de Deus. E toda vez que eu subo a tribuna, eu subo dependente de Deus. Embora fazem quase 30 anos e Deus me chamou para o ministério da palavra. Me lembro que a primeira vez que preguei tinha 11 anos de idade. Não é? E Deus até aqui tem me conservado, muitas lutas, muitas tribulações, mas como diz Paulo, em todas estas coisas, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, vamos ler esse texto primoroso das Escrituras, dos versículos 1 a seguir, a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas isso aqui faz toda a diferença. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo, apanharam-se grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Amém. Tome assento, meus irmãos. Como lidar com o fracasso? Quando o fracasso chega na nossa vida, o que nós temos que fazer? Por que nós fracassamos? Amados irmãos, eu tenho paixão pelo Evangelho de Lucas, porque é um evangelho muito detalhista. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito e escreve o seu evangelho para os gregos. Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos. E João escreve para toda a igreja. Porque se em Mateus Jesus é o rei, em Marcos ele é o servo, em Lucas ele é o homem perfeito, mas em João ele é muito mais do que um rei, ele é muito mais do que um servo, ele é muito mais do que um homem perfeito. Ele é Deus e deve ser adorado para todos sempre. E é por isso que Lucas recua a sua genealogia até Adão. Não é?
Apenas 2 evangelhos têm genealogia: Mateus e Lucas. Então Lucas faz o caminho inverso de Mateus. Mateus começa em Adão e termina em Jesus. Lucas faz o caminho inverso. Lucas é o evangelho que descreve a concepção miraculosa de João Batista e Jesus. Isso você só vai ver no evangelho de Lucas. Algumas peculiaridades, algumas características do evangelho de Lucas. Primeiro, Lucas é o evangelho da universalidade da salvação. Repita após mim: universalidade da salvação. Queridos, a salvação que Lucas apresenta é tão grande que alcança gentios, alcança os párias da sociedade, alcança os samaritanos, alcança os publicanos, alcança os enfermos, alcança os rejeitados pela sociedade, alcançou você, alcançou a mim e pode alcançar a sua família também, por causa que Jesus não muda, Ele é o mesmo para todos sempre, seja louvado o seu nome. Lucas também, onde estão as mulheres aqui? Lucas é o evangelho das mulheres. Olha que dado interessante. No primeiro século as mulheres eram marginalizadas. Lucas as vê como alvo do amor de Deus e escreve muito sobre elas. Isabel, Mateus não fala sobre Isabel, Marcos não fala sobre Isabel. Maria, a mãe de Jesus. Ana, aquela mulher cheia do Espírito Santo, que aos 84 anos estava no templo. Tem gente que está com 30 e está cansado. Aquela mulher de Deus aos 84 anos servindo a Deus, buscando a Deus. A viúva de Naim, não é? Marta, Maria, irmãs de Lázaro. Lucas faz 43 referências às mulheres no seu evangelho. Então veja que Lucas exalta o papel da mulher, Daqui a alguns dias é o Dia Internacional da Mulher, não é isso? 8 de março. Então Lucas dá proeminência às mulheres em seu evangelho. Depois, amados, Lucas também é o evangelho da oração. Diga, Lucas é o evangelho da oração. Alguém pergunta: reverendo Marcelo, por que o senhor repete? Porque uma das leis do aprendizado é a repetição. Quem faz pedagogia, ou quem almeja um dia fazer pedagogia, para ser professor, sabe que uma das leis do aprendizado é a pedagogia. E pedagogia, não foi Jean Piaget, um dos grandes precursores da pedagogia que criou, foi a Bíblia. A Bíblia ensina o pai a falar a palavra para o filho. Você sabia disso? A inculcar no filho a palavra. Uma das primeiras coisas que a criança, filha do judeu, do Beit Rabat, que é o movimento ortodoxo do judaísmo no mundo, aprende a falar. Olha que cultura excepcional. Veja que cultura milenar. Não é Abba, que é papai, e não é Ima, que é mamãe. É o Shema. O Shema é o credo judaico de Deuteronômio 6, os versos 4 a seguir, onde diz no hebraico: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. E o que significa, pastor Marcelo? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Vocês não deram glória a Deus por quê, gente? E após a criança decorar o Shema, sabe o que o pai faz? O pai leva mel na boca da criança. E alguém pergunta: pastor Marcelo, por que o pai leva mel na boca da criança? Para a criança associar que a palavra de Deus é mais doce que o mel.
Então, queridos, Lucas é o evangelho da oração. É o evangelho que mais fala sobre a vida de oração do Senhor Jesus. Por exemplo, Lucas 3:21, Jesus está orando. Lucas 6, versos 12 a 13, quando Jesus foi escolher o seu colegiado apostólico, diz a Bíblia que ele orou a noite inteira. Então Lucas dá grande ênfase à vida de oração. Olha que detalhe, só Lucas revela isso. Jesus orando por Pedro. Você já imaginou receber uma oração de Jesus? Deve ser algo extraordinário, sim ou não? Imagine Jesus orando por Pedro. Só Lucas mostra isso. Jesus orando por Pedro: Pedro, eu roguei ao Pai por ti. Sabe por quê, Pedro? O diabo estava querendo cirandar você, como se ciranda o trigo, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Você já imaginou, irmãos? Eu queria estar no lugar de Pedro. O Filho de Deus, o soberano do universo, aquele que acalma as tempestades, aquele que levanta os paralíticos, aquele que cura os cegos, aquele que ressuscita os mortos, orando por Pedro. Que privilégio, não é? Então só Lucas mostra Jesus orando por Pedro. Outra característica do evangelho de Lucas: Lucas é um evangelho cantante, ou seja, é um evangelho que tem muitos cânticos, é um evangelho da celebração. Só nos 2 primeiros capítulos do evangelho de Lucas, nós temos 4 cânticos, conhecido no latim como Magnificat, que é o cântico de Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Até Maria entendia que o filho dela era o Salvador dela. Oh, maravilha, não é? Depois nós temos o Benedictus, em Lucas capítulo 1, e o verso de número 68. Depois nós temos o Glória Excelsus, ou seja, aquele cântico que anuncia a chegada daquele que governaria as nações. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Depois nós temos o Cântico de Simeão, conhecido no latim como Nunc Dimittis, não é? Agora pode despedir o teu servo. Olha que coisa linda, não é? Agora despede o teu servo, porque Simeão estava debaixo de uma profecia. Irmão, isso é muito extraordinário. Se foi liberada uma profecia na sua vida de Deus, você não morre enquanto essa palavra não se cumprir na sua vida. Eu vou falar novamente para ver se você melhora o seu glória a Deus e você desperta aqui essa noite. Se tem uma profecia de Deus, não foi do homem, não foi da emoção do profeta. Se tem uma profecia de Deus na sua vida, enquanto não se cumprir, você não morre. Simeão estava debaixo de uma profecia, aí ele disse: Senhor, agora eu posso partir, porque os meus olhos viram a consolação de Israel. Ele pegou aquela criança que seria o Messias, ele pegou aquela criança que seria o atormentador dos demônios. Sabe por quê? Onde Jesus entra, a doença sai. Onde Jesus entra, o demônio sai. Onde Jesus entra, a paralisia sai. Onde Jesus entra, o milagre acontece na nossa vida. Oh meu Deus, oh meu Deus. Lucas é o evangelho do Espírito Santo.
O evangelho que mais fala do Espírito Santo é o evangelho de Lucas. Deixa eu profetizar algo aqui sobre os nossos filhos. Eu vim aqui como profeta de Deus. Se você não quiser receber, vai voltar tudo para mim. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo já no ventre, já no ventre, já no ventre. João foi cheio do Espírito. A Bíblia diz que quando Maria saudou Isabel, a criança pulou no ventre. Eu quero declarar essa palavra. Talvez eu vim aqui pregar só sobre uma pessoa, eu não sei, mas o seu filho vai chegar mais longe do que você. O seu filho vai adorar a Deus mais do que você. Você não vai perder os seus filhos para as drogas. Você não vai perder os seus filhos para a prostituição. Eles serão cheios do Espírito de Deus. Então Lucas é o evangelho do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele. Ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele exultou no Espírito Santo. Irmão, até Jesus se exultou no Espírito Santo. E você que está aqui hoje? Só Lucas mostra isso, que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Uma particularidade de Lucas. Mateus não fala, Marcos não fala, João não fala, mas Lucas fala que Jesus, quando viu que os discípulos saíram no poder do Espírito Santo, curando, pregando, ensinando, repreendendo os demônios, a Bíblia diz que Jesus viu Satanás caindo como raio do céu, e aí diz a Bíblia, ele se alegrou no Espírito Santo. Então Lucas é o evangelho do Espírito Santo. Isso é uma pequena introdução do evangelho de Lucas, para você ver como o evangelho de Lucas é profundo. Historiadores dizem que Lucas morreu aos 84 anos em Beócia, capital da Bitínia, cheio do Espírito Santo. Deseja isso para esse irmão que está ao seu lado. Deseja isso. Eu quero que você seja cheio do Espírito essa noite. Fala isso para ele. Não é cheio de dinheiro, não. É cheio do Espírito Santo de Deus, que vale mais do que o dinheiro, vale mais do que uma Cayenne, vale mais do que Alphaville, vale mais do que Manhattan, vale mais do que Montpellier na França, vale mais do que Jerusalém. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um fracasso pode se tornar um degrau de sucesso na sua vida. Esse texto revela isso. Pedro havia pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Imagine essa cena. Trabalharam a noite toda. Você sabe o que é isso? Pescaram a noite toda. Eles tinham, pastor Paulo, as melhores redes, o melhor barco, um exímio pescador, mas não aconteceu nada naquela noite. Você já viveu isso na sua vida? Que você trabalha, você luta, você estuda, você dorme tarde, e as coisas não acontecem na sua vida. Eu conheço amigos que não passaram na ordem dos advogados do Brasil por meio ponto. Eu não sei aqui se alguém já estudou direito. Alguém aqui já estudou direito? Já estudou, meu filho? Se formou? Que semestre você está? No 7. Você sabe que é difícil.
E é tão difícil hoje que o exame da Ordem dos Advogados do Brasil reprova mais de 80% na primeira prova. Eu conheço gente que já está no 8º exame. E não é porque não tem capacidade, tem, mas vai fazer a prova, fica nervoso. Esquece a matéria. Estuda. Faz cursinhos preparatórios. Então aqui está o retrato do fracasso. Pescaram a noite toda, trabalharam a noite toda, se esforçaram a noite toda e não trouxeram nada. No dia seguinte, aparece Jesus na praia. E aí Jesus se aproxima deles e diz assim: ô Pedro, me empresta o seu barco para pregar. Dr. Warren Wiersbe escreveu mais de 170 livros, considerado pastor dos pastores da América, nos deixou recentemente. Diz que para Jesus todo barco se torna uma tribuna onde o evangelho é pregado. E diz o texto bíblico que Jesus prega às multidões, que havia uma multidão assentada. Vamos imaginar, vamos voltar a 2023 anos atrás para o Lago da Galileia, aquela multidão enorme. Jesus se senta no barco e começa a pregar. Prega-lhe sobre o reino de Deus, sobre uma nova vida, sobre a esperança no futuro. E aí depois de pregar, ele dá uma ordem para Pedro: Pedro, voltemos para o fundo do mar. Uau, para o fundo do mar? Nós já pescamos a noite toda, nós já trabalhamos a noite toda. Olha o que eu escrevi aqui: você sabe quando o seu melhor não é suficiente. Deixa eu contar uma experiência minha aqui. Hoje eu entendo como uma não permissão de Deus. Acho que falei para o Paulo uma vez isso. Um amigo meu falou: reverendo pastor Marcelo, por que o senhor não faz o concurso de capelão da Marinha que está tendo? Eu disse: como assim? Ah, o senhor não tem idade ainda? Eu falei: eu tenho, porque o concurso da Marinha é até os 40 anos de idade. Mas como é isso? Eu não sei deste concurso. Falei: não, faz inscrição. Aí fiz a inscrição na última semana, Paulo. Paguei a minha inscrição, fiz a inscrição. Nunca estudei. 2 meses depois tem a prova. Fui fazer a prova. A prova dificílimo. E o concurso da Marinha é 3 vagas no Brasil todo. Então os 27 estados da federação concorrem para 3 vagas. Um sacerdote católico, um pastor batista e um pastor da Assembleia de Deus que eu estava concorrendo. 27 estados da federação podem concorrer. Qual que é o requisito básico? Tem um requisito: ser bacharel em teologia, tendo diploma reconhecido pelo MEC. Não pode ser qualquer bacharel, né? Porque todo mundo hoje na esquina diz que é bacharel. Não é bacharel, é uma baixaria, né? Tudo bem. E aí eu fui fazer a prova. Fiz a prova, fui muito bem na prova. Escuta isso. Passou-se o mês, saiu o gabarito. Gente, quem está em primeiro lugar no Brasil todo? Quem? Marcelo Oliveira. Um concurso que eu não estudei. Escuta, olha como são as coisas. Um concurso que eu fiz inscrição na última semana. Eu já me via dentro da farda da Marinha, tenente. 12 mil de salário, tá bom? Tá bom para você? Ser oficial da Marinha do Brasil. Irmão, vir à igreja também é cultura. A Marinha é a primeira força. Não é o exército nem a aeronáutica. A primeira força do Brasil é a Marinha. Então o tenente já entra como primeiro tenente. A pessoa mais importante depois do comandante do QG, do quartel-general, é o capelão. Porque o capelão combina 3 ofícios nele:
ele é militar, ele é pastor e ele cuida da espiritualidade do quartel. E aí a Marinha, aquele ano, deu prova de títulos. Eu falei, eu vou nadar de braçada, né? Apresentei todos os meus títulos, a Marinha denegou todos. Escuta isso, gente, você vê quando Deus não está no negócio. Fiz todas as provas, vasculharam minha vida de frente para trás. É um concurso muito exigente, é uma vaga para o Brasil todo. Certidão na Justiça Federal, se o cara tem algum problema com polícia, se o cara tem algum problema com algum crime, se o cara tem algum problema, ele já está eliminado do concurso. Tudo certo, Paulo. Corri 2,4 km em 10 minutos. Nadei 50 metros em 1 minuto. Eu já me via dentro da farda da Marinha. Só que aconteceu? A Marinha não deu publicidade aos meus títulos. Entramos com mandato de segurança contra o comandante da Marinha. Ele denegou. Resultado, para não deixar vocês tristes e frustrados, é por isso que eu estou pregando. O camarada que estava em 4º lugar, porque chama 1 e mais 4, passou o 3º, passou o 2º e me passou e levou a vaga por 12 décimos. Ele entrou no meu lugar. Tenho tudo isso como prova. Você sabe o que é perder um concurso por 12 décimos? Eu não disse 1 ponto. Eu não disse meio ponto. Eu já me via dentro daquela farda, que é lindíssima, né? Toda branca. A espada na mão, símbolo do oficial, ganhando 12 mil por mês, mandando e desmandando em todo mundo. Aí Deus falou, menos Marcelo, menos. Você não vai ser oficial da Marinha não, você já é o meu oficial. Ah, irmão, mas falar isso hoje é difícil, hein? Como eu chorei. Eu disse, Deus, não estudei, o Senhor permitiu estar no 1º lugar, gente, no Brasil inteiro. Eu concorri com mais de 3.000 futuros capelães. E no final eu perder o concurso por 12 décimos. Deixa eu falar isso, por isso que eu estou pregando essa mensagem aqui. Esse incidente revela-nos o que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. Eu passei em tudo, estava tudo ok. E aí sabe qual é a sensação que veio em mim? Que eu era um fracassado, assim como Pedro também está dizendo aqui. Eu trabalhei a noite toda, eu me esforcei a noite toda. Agora deixa eu falar uma coisa para você e receba como profecia. Deus não está interessado no seu fracasso. Deus quer ver você triunfando em vitória. Oh, levante a mão e glorifique o nome do Senhor por isso. Imagine seu filho chegando para você essa noite dizendo, papai, eu sou um fracasso. Foi o que eu me sentia. Eu não estudei, porque eu não dei uma lida, mas não tinha tempo, eu fiz a inscrição no último dia. Fiz todas as provas, passei em todos os exames. Já me via dentro daquele negócio. Sabe, irmãos, nós temos que aprender uma verdade. Deus está falando com alguém aqui. Nós só glorificamos a Deus quando a porta se abre. Nós temos que aprender a glorificar a Deus também quando a porta se fecha. Vamos melhorar essas palmas, porque é para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! E eu tive que aprender a glorificar a Deus quando Deus fecha a porta. Porque também se Ele fechar, irmão, não tem ninguém que abra. Agora se Ele abrir, não tem autoridade nenhuma que fecha também. Então
deixa eu correr, que já é quase 7h30 e nós precisamos daqui a pouco ir embora. Primeira lição que eu tiro desse texto: diga após mim: eu devo me apropriar da presença de Jesus. Irmãos, isso faz toda a diferença. A presença de Jesus estava naquele barco. Deixa eu falar esta verdade para você. Sabe o que te conduz ao outro lado? Sabe o que é aquilo que te leva para um lugar maior? Não são às vezes os seus talentos, não é a sua capacidade, é a presença de Jesus. Foi por isso que Davi disse: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh meu Deus! Deixa eu fazer uma pergunta para você: o seu negócio está na disposição de Jesus? Os seus talentos estão diante da presença de Jesus? Entregue tudo nas mãos dele. Sabe por que nós não queremos entregar? Porque entregar revela total dependência. Quando eu entrego a chave do meu carro para o Paulo, eu estou dizendo: Paulo, eu confio em você. E a gente não quer entregar. A gente quer deixar nas nossas mãos. Deus está falando para alguém hoje aqui: abra mão da sua autoconfiança e coloque nas mãos daquele que tem o controle do universo. Levante a sua voz e glorifique ao nome do Senhor. A presença de Jesus elimina o medo. A presença de Jesus faz com que o fracasso desapareça. Pedro usou o seu barco para o propósito de Cristo, e Cristo utilizou o barco para alcançar as pessoas. Quando você entrega algo para Deus, Deus vai usar esse algo e vai se tornar bênção na sua vida, vai se tornar uma vitória na sua vida, vai se tornar algo extraordinário na sua vida. Então diga assim: eu vou me apropriar da presença de Jesus. Deixa eu dar uma boa notícia para a comunidade de Livros em Cristo: Jesus está presente aqui. Você está sentindo Ele? Jesus está presente aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Segundo, como eu consigo vencer o fracasso? Diga assim: eu cooperarei. Diga: eu cooperarei com o plano de Deus. Sabe por quê? Agora Pedro e os discípulos estão sob a direção de Jesus. Veja que Pedro não discutiu. Ele não disse para Jesus: quem é você para me ensinar a pescar? Às vezes tem crente, irmão, que quer ensinar Jesus a trabalhar. Você não está vendo que do seu jeito não está dando certo? Você não está vendo do seu jeito você só está batendo cabeça? Você não está vendo que desse seu jeito você não vai chegar em lugar nenhum? Pedro cooperou com Jesus. Ele não disse: quem é você, Jesus, para mandar? O senhor entende de milagre, agora de pescaria, eu, Pedrão, é que entendo. Onde se viu pescar as primeiras horas do dia? Pedro não fala nada, ele obedece. Paulo, olha que riqueza o texto. Ele diz assim: sob a tua palavra. E aqui no original grego tem um detalhe, quando ele diz assim no verso 5, mestre, diga mestre. Há duas palavras gregas para mestre: didáscalos, da onde vem didática, não é? É o mestre que tem aquela habilidade para ensinar. Conhece gente assim? Que pega um negócio complicado e te deixa mais fácil do que colocar uma maçã na boca de uma criança. Pega aquele negócio complicado
te dá os caminhos, e você fica encantado, você diz: nossa, eu pensei que era complicado, mas o mestre ensinou com tanta habilidade, que aquilo que era complicado, se tornou fácil. Mas não é a palavra que aparece aqui, Paula. A palavra que aparece aqui é epístata. Juntos, epístata. E o que é epístata no original grego? É mestre também, mas não é o mestre que ensina, é o mestre que tem autoridade. Sabe por quê, irmão? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Tem gente que tem habilidade para ensinar, mas não tem vida moral para falar. E você só pode influenciar se você vive aquilo que você fala. Irmãos, vamos orar. Ninguém vê você orando, você não tem autoridade para falar de oração. Irmãos, vamos jejuar. Ninguém vê você jejuando, você não tem autoridade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a palavra que Pedro está dizendo é assim: já que tu és o mestre, que não apenas ensina, mas que tem autoridade para falar, eu vou lançar a rede lá. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Se fosse o Rabino, eu não iria. Se fosse André, eu não iria. Se fosse Tiago, eu não iria. Se fosse Bartolomeu, eu não iria. Se fosse Mateus, eu não iria. Se fosse o comandante da marinha aqui da Galileia, eu não ia. Mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. Já que é o Senhor que está ordenando, eu vou obedecer a tua palavra. Meu Deus, olha que coisa linda, Paulo. Do ponto de vista humano, não era a hora certa, mas do ponto de vista de Deus, era a hora certa. Diga assim, Pedro, diga: Pedro não focou nos seus sentimentos. Que ele estava frustrado ou não? Com certeza, estava lá lavando a rede. Não pegou uma tilápia. O peixe que dá lá na Galileia é tilápia. Ele não pegou uma tilápia aquele dia. E Jesus está vendo aquela cena. Ô Pedro, me empresta o seu barco. Ó Senhor, tudo é teu, pega aí. Pedro não poderia ter pensado nos seus sentimentos? Estou cansado. Sim ou não? Trabalhou a noite toda, gente. Você está pensando que é fácil? Pedro poderia ter pensado: esse Jesus entende de milagre, agora de pescaria eu entendo. Quem é ele? Ele está louco. Pescar essa hora da manhã, esse Jesus é louco. Ele não falou nada. Ele disse assim: já que é o Senhor que está mandando, já que é o Senhor que está ordenando, eu vou mandar e eu vou voltar. Ninguém deu glória a Deus, pelo amor de Deus. Ele não focou. Ele poderia ter pensado: Paulo, será que vai acontecer? Será que vale a pena acreditar? Olha o que eu escrevi aqui: peixes maiores estão em águas profundas. Deus está dizendo para você: saia do raso, saia da margem e vem comigo para águas profundas. Deus quer levar a comunidade livre. Quem recebe essa palavra essa noite, Deus quer te levar a águas profundas. Fala para o seu irmão: sai do raso, irmão. Fala para ele: sai do raso, sai da margem, sai, vai para o fundo, vai para o lugar alto. Deus tem mais graça, Deus tem mais poder, Deus tem mais sabedoria, Deus tem mais unção, Deus tem mais milagres.
Terceiro lugar, diga assim: eu vou esperar Deus agir. Diga: eu vou esperar Deus agir. Note que Jesus não disse, Paulo, para Pedro: Pedro, se você for pescar comigo, será a sua maior pescaria. Jesus não disse isso para Pedro. Sabe por quê, irmão? Sabe o que é fé? Como disse Martin Luther King: fé é subir o primeiro degrau da escada, mesmo que você não veja o último, e saber que Deus é poderoso para te levar até lá. Isso é fé. A fé não trabalha, diga fé, não trabalha com estatísticas. Não, isso é para o mercado financeiro. Fé não. Sabe o que é fé? É Deus dizer para Elias: olha como a Bíblia parece, escute, parece que Deus não tem um senso de humor, parece, que Deus chama Elias e diz assim: Elias, vai para Sarepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Faz assim, não, acho que Deus é louco. Se Deus mandasse Elias: Elias, vai para lá, porque tem um banqueiro que vai te abençoar lá. Elias, vai lá, porque tem um empresário da Fórmula 1, lá do deserto, onde você está, que vai te sustentar. Olha, vai para lá, porque tem um ourives que vai te sustentar. Deus: não, Elias, vai para lá, porque eu já ordenei, meu Deus do céu, eu já ordenei uma viúva que te sustente. Parece que eu estou inspirado hoje para pregar, viu? Parece que eu estou inspirado hoje. Hoje eu preguei de manhã que nem uma tocha viva. E acho que a tocha que acendeu lá está acesa aqui também, viu, Paulo? Que nem todo dia o pregador está inspirado. Sabe por quê? Porque senão ele fica vaidoso. Aí ele se acha a última Coca-Cola do deserto. Aí tem hora que Deus faz assim: Deus fecha a torneira. Você fala hebraico, você fala aramaico, você fala acádico, você fala sumério, e o povo fica assim olhando para você, ó. Agora quando você está com a graça, você fala Jesus, e a glória de Deus desce. Espere Deus agir. Pedro confiou, é o mestre que tem autoridade, eu vou questionar. Irmão, com Deus não se questiona. Com Deus você obedece. Com Deus você se submete. Com Deus você se humilha, e no tempo dele Ele exalta você. Levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Pedro sabia que algo ia acontecer, pastor Paulo. O quê? Pescar essa hora, sob a palavra de Jesus. Irmão, esse texto é de uma riqueza incrível. Sabe por quê? Eu já vou para o próximo ponto, mas eu vou antecipar aqui. Você precisa de rede para pescar. Alguém de vocês aqui que é metido a pescador? Porque todo pescador é metido, né? Já viu, não? Às vezes ele ficou lá 6 horas, pescou um robaluzinho de nada lá, aí faz aquela selfie, né? Olha, ficou 6 horas lá. Às vezes teve que pedir até para alguém ajudar ele, né? Quem aqui de vocês já pescou sem anzol? Já pescou, irmão? Como? Ah, com rede, então tá bom. Falei, é Jesus que está ali agora. Jesus chegou aqui, eu não estou sabendo. Escuta isso, você precisa de anzol. Você, amado, precisa de rede. Agora Jesus, eu acho que você vai dar o melhor glória a Deus, Senhor. Sabe por quê? Jesus pesca com a palavra. Se ele liberar uma palavra, o câncer sai. Se ele liberar uma palavra, o juiz dá a sentença, prolata a sentença ao seu favor.
Receba uma palavra dele. Ele pesca com a palavra. Porque Adão perdeu, Jesus é o último Adão, Jesus não é o segundo Adão. Cuidado com a Bíblia. Jesus não é o segundo Adão, porque senão tem o terceiro, o quarto. Jesus é o último Adão. Então aquilo que Adão no jardim do Éden perdeu, Jesus recuperou. Por que perdeu? Porque Deus disse para Adão: Adão, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as feras do campo. Quando Adão pecou, ele perdeu o domínio. Mas Jesus, que é o último Adão, deu uma lição para Pedro e para os demônios. Quando Jesus diz assim, ó: Pedro, você já imaginou isso? Pedro, lance a rede do lado direito. Era uma ordem para os cardumes da Galileia. Todos para o lado direito agora. Isso que é poder, gente. Isso que é autoridade. Isso que é glória. Cardumes da Galileia, todos para o lado direito. Pedro lança a rede. E quando ele lança a rede, ele vê que algo é diferente. Está pesado. Vem André, está pesado. Vem Tiago, está pesado. Vem Bartolomeu, está pesado. Vem Judas, está pesado. Vem João, está pesado. A bênção de Deus vai ter tão extraordinária na sua vida, que você vai ter que repartir com alguém. Ora malabashura macando ebai otequela fauas tai. Vai dar certo, diga para o seu irmão, vai dar certo, diga para ele, vai dar certo. Eles fizeram a maior pescaria da vida deles numa manhã. Deixa eu declarar essa palavra para você. Você pode ter vivido um fracasso acachapante nessa noite, mas amanhã você pode viver o dia mais extraordinário da sua vida. Vai, irmão, vai dando glória para cima. Você manda a glória para cima e Jesus visita a sua casa. Você diz aleluia e Deus visita o seu filho. Você diz louvado seja Deus e Deus começa a mover lá no seu trabalho. Deus começa a mover na tua empresa. Deus começa a mover lá naquela universidade ao teu favor. Pegaram tanto peixes, pastor Paulo, que a rede começou a se rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros para que fossem ajudá-los. Olha o que diz a Bíblia, e foram e se encheram ambos. A bênção de Deus vai ser tão grande, a bênção de Deus vai ser tão extraordinária, a bênção de Deus vai ser tão recalcada, a bênção de Deus vai ter tão sacudida, a bênção de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, vai exaltando a Deus, todos de pé, todos de pé, todos de pé. Vamos chamar essa banda maravilhosa aqui. Vamos cantar um hino de adoração a Deus. Orianda lamai chore macandore marai.
Você que foi tocado por essa palavra, vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero pedir uma bênção extraordinária de Deus na sua vida. Você pode estar aqui vivendo um fracasso, você pode ter entrado aqui agoniado, angustiado, sabe? Deus pode fazer algo novo na sua vida. Talvez você tentou do seu jeito, talvez você tentou da sua maneira, talvez você tentou com a sua capacidade, talvez você tentou com a sua força, não deu certo. Ah, mas se Jesus entrar, ah, mas se Jesus entrar no seu barco, o que você precisa entregar para Jesus hoje? O que você precisa colocar nas mãos de Jesus hoje? Só essas pessoas aqui? Será que Deus só falou com essas pessoas aqui? O que você está fazendo aí, irmão? Sai daí agora. Se eu fosse você, já estaria aqui na frente. Se eu fosse você, já estaria aqui com os joelhos dobrados. Se eu fosse você, eu já estava aqui arrependido diante de Deus e dizer: Deus, eu tentei do meu jeito, não deu. Quem mais vai vir? Vem, vem correndo, vem correndo. Vem correndo. Quero orar por você. Vamos adorar a Deus. Orianda la baia. Quem me guia, se a tempestade me alcançar, tu és. Levante as mãos e adore a Deus. Meu abrigo, se o mar me submergir, Orianda la baia. Da tua vitória, Senhor, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Canta, igreja. Erga a sua voz. Se o som se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz. Da vitória a tua serva, Senhor, enche ela da tua presença. Confirma a tua bênção na vida da tua filha, Senhor. Abençoa essa jovem, guarda ela do mal, Senhor. Guarda ela de toda angústia, guarda ela de todo sentimento de vingança. Liberta, Senhor, pelo teu poder. Liberta, tira todo o ódio do coração, tira toda a tristeza do coração. Oh, meu Deus, opera na vida do teu filho. Enche ele da tua graça, enche ele da tua unção. Oricandore baramai, remandorei, chorebacandore baracandarai. Estou te visitando, filho. Estou renovando as tuas forças. Xerabacandorai. Tu tentastes com a tua força e não deu. Emanto e vai, cai. Estou a fazer algo novo na tua vida hoje. Receba a minha presença. Receba a minha presença. Receba a minha presença. Oricandore baracandore barachandarabacai. Oricandore xandarabacandarai. Orecandore xandarabandore baderebacai.
Volte para o seu lugar aplaudindo ao Senhor com bastante ânimo.